Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Barbie e esse é o Barbie Mais. Então sejam bem-vindos ao meu segundo vídeo. Se vocês estão aqui, provavelmente é porque vocês viram meu vídeo anterior, então muito obrigada. Que bom que vocês gostaram e voltaram. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Bom, no vídeo passado eu falei sobre literatura e hoje eu vou falar um pouco sobre um assunto um pouco diferente do que a gente está acostumado a ouvir por aí, né? Então eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram falar em bruxas? Claramente todo mundo já viu bruxas, já viu em séries de televisão, já viu em livro, em filmes, desenhos, em tudo quanto é lugar. E sempre as bruxas, né? Sempre não, né? Na maioria das vezes elas são retratadas como mulheres de pele verde, nariz pontiagudo, cheia de verrugas, aquela risada maligna, comendo criancinha, né? Fazendo poção com rato, lagartixa, coelho. E é assim que a gente cresce vendo as bruxas, é assim que eu cresci vendo as bruxas. Mas depois de um certo tempo, né, depois de uma certa idade, eu comecei a estudar um pouco mais sobre e eu descobri que na verdade não tem nada a ver com isso. Na verdade as bruxas não são nada disso. E hoje então o vídeo é sobre isso. Eu vou falar um pouco mais sobre bruxaria e um pouco mais em específico sobre a Wicca, que é uma religião neopagã que eu sigo e que muitas pessoas ao redor do mundo seguem, mas que pouco se sabe, pouco se fala, né? Então, vamos lá começar um pouquinho sobre esse embasamento histórico. Bom, a Wicca surgiu mais ou menos em 1960 com Gardner, que era um estudioso rico que não tinha o que fazer da vida, e aí ele foi pesquisar um pouquinho mais sobre isso pelo mundo, né? E aí ele descobriu pessoas que seguiam a bruxaria, né? Descobriu covens, que são os conjuntos de bruxa, né? Que, vamos comparar assim, seria como se fosse a igreja das bruxas, né? O coven, só que ele é uma coisa muito mais pessoal. Fazer parte de um coven você precisa ser iniciado nele, né? É como se fosse a família, né? Uma família que não é de sangue, uma família de bruxas. Então, ele conheceu um pouco mais sobre os covens, um pouco mais sobre as pessoas. Ele decidiu se iniciar na Wicca e foi ele então que trouxe pra gente a Wicca como a gente conhece hoje, né? A gente refere-se à Wicca então a todo tipo de bruxaria nesse segmento que veio depois de Gardner, nessa época então de 1960. Até 1950, porém, a prática de bruxaria era proibida no Reino Unido, né? Então, a lei que falava que era proibido bruxaria só caiu em 1950, que é o quê? 70 anos atrás, mais ou menos, né? Acho que é isso. E é uma coisa muito recente, então é uma religião muito recente. Mas ao mesmo tempo que é uma religião muito recente, é a religião mais antiga que a gente tem relatos no mundo, né? O primeiro relato da bruxaria, né, não da Wicca, que a Wicca é essa coisa mais recente. Da bruxaria em si, que a gente tem, é no período paleolítico, né? Aquele período bem antigo. E como que é esse relato que a gente tem? Né? A bruxaria, a gente diz que ela é muito da intenção, né? Os rituais, as oferendas que a gente faz. E nada mais, nada menos, a primeira coisa que a gente tem da bruxaria, desculpa, é um ritual. Nesse período paleolítico, então, nós tínhamos os nômades, né, que eram coletores caçadores, e eles moravam em cavernas, né? E hoje em dia você já deve ter visto que eles faziam desenhos nas cavernas. Desenhos das plantações, desenhos das estações do ano, desenhos das caçadas. E tudo isso, na verdade, não é que eles contando histórias para os filhos deles, como foram as caçadas, não é eles escrevendo livros, né? Na verdade, são desejos. Então, o que eles faziam? Começava a época ali da plantação, eles desenhavam nas paredes as plantações grandes, a chuva regando a plantação, desenhavam os frutos, né? Porque eles estavam desejando, colocando a intenção deles naquele desenho, para que aquilo se realizasse. Então, por exemplo, os homens tinham que sair para caçar,
Eles desenhavam eles correndo atrás do animal, matando o animal, trazendo o animal para casa. E aquilo nada mais era também do que a intenção deles em cima da caçada, para que aquela caçada se realizasse com êxito e que eles conseguissem trazer aquele animal abatido para se alimentarem. Então, hoje em dia, por exemplo, nos rituais que a gente faz, que a gente coloca oferendas, acende velas referentes ao que a gente vai pedir, fazemos os símbolos do que a gente quer pedir, nada mais é do que a evolução desses primeiros desenhos dessa época paleolítica. E aí então chegou mais ou menos ali no século XIII a Inquisição. E o que era a Inquisição? Era a perseguição a pessoas que não cumpriam os dogmas da igreja. Não só bruxas, ciganos também eram perseguidos, pessoas de outras religiões, né? Então aí começou o que a gente chama de caça às bruxas. Nessa época, a bruxaria ela começou então a ser taxada como proibida, como ruim, como do mal, porque a igreja não queria que as pessoas praticassem nenhum tipo de religião além da que ela pregava, além da que ela dizia que era correta. Então, nessa época, o que começou a acontecer? As pessoas que praticavam bruxaria começaram a parar de escrever sobre isso, começaram a se desfazer de todos os relatos que elas tinham com isso. Por quê? Porque tudo que fosse achado era tido como provas contra elas. E todas as pessoas que eram taxadas como bruxas iam para a fogueira. A grande maioria das pessoas iam para a fogueira, muitas eram enforcadas, mas todas eram mortas. E isso é uma história muito triste, né? Foi uma grande perda para a história da bruxaria. Foi aí que ela começou a ser esmagada pelo mundo, até então 1950, quando foi abolida essa lei, né, de proibição. Mas foi nessa época que ela começou a desaparecer do mundo livremente, né, do mundo livre. Vamos falar agora um pouco então sobre os deuses dessa religião. A Wicca tem dois deuses principais, que é a deusa mãe, a deusa tríplice, que ela representa a fertilidade, a plenitude, a fertilidade, o cuidado, a cura, e ela também é representada pela lua. A deusa mãe, ela também é chamada de deusa tríplice porque ela representa as três fases da nossa vida, né? A inocência, que é a primeira fase, a plenitude, que é a segunda fase, que também é chamada de maturidade, né? Fertilidade, e a sabedoria, que é a nossa terceira fase como anciãs. E aí a gente também tem o deus chifrudo, que é o Cernunnos ou Cerunnos, né? Dependendo de como as pessoas chamam, que ele representa, ele é o deus conífero, ele representa o nascimento, a morte e o renascimento. Então a Wicca ela é uma religião que ela acredita no renascimento, na reencarnação. Ele é um deus qualquer, né? Assim como a deusa mãe, que representa a fertilidade, mas que para o cristianismo ele foi dado como diabo. Por isso que o diabo ele é representado hoje em dia como um cara com chifres, né? Mas na verdade não tem nada a ver com isso. Na Wicca, inclusive, né, na bruxaria, não existe um diabo, não existe um demônio, não existe nada do mal. Porque na verdade a gente acredita que tudo é o balanceamento das coisas. Inclusive por isso que os deuses principais são um homem e uma mulher, porque representa o feminino e o masculino que há em tudo, em todas as coisas. Né? Passando, ainda falando dos deuses, é válido dizer que a Wicca e a bruxaria em si, ela não segue somente um panteão. E o que são esses panteões? São os grupos de deuses. Então, por exemplo, pode ter uma pessoa que segue a bruxaria, que ela segue esse panteão da deusa tríplice e do deus chifrudo, mas também pode ter um panteão aí que segue, por exemplo, os deuses egípcios ou os deuses nórdicos, né? Então, cada um vai seguir os seus deuses, não é uma coisa necessariamente que você tem que seguir esses deuses ou aqueles deuses, não. Porque, na verdade, para a bruxaria, a gente identifica isso, na verdade, como uma variedade de nomeação, mas, na verdade, todos esses deuses são os mesmos que a natureza e, por exemplo, uma deusa que representa
a lua em uma religião, ela vai ser representada em outra religião apenas com outro nome, mas com as mesmas qualidades. A Wicca, então, ela é regida por duas leis, né, que a gente chama, que são as leis, a lei tríplice, que fala que tudo que vai volta 3 vezes para você, tanto o bem quanto o mal, e também fala sobre o nascimento, a morte e o renascimento. E também tem essa coisa que a gente fala que é a nossa regra geral, que é faça o que quiser, mas não faça mal a ninguém. Então você pode fazer o que você quiser, desde que você faça o bem a todos e que você não interfira no livre-arbítrio de ninguém. Então, se você quiser fazer, por exemplo, um feitiço, uma simpatia, né, como as pessoas chamam, para boa sorte, para atrair dinheiro, para atrair um emprego, tá ótimo, desde que você não peça o mal a ninguém, desde que você não peça que outra pessoa perca o emprego, não peça que outra pessoa se machuque. E mesmo porque, se você fizer isso, toda a energia ruim que você joga, assim como toda a energia boa, ela volta 3 vezes mais forte para você. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a roda do ano, né? Porque todas as religiões têm as suas comemorações. A Páscoa, o Natal, né, que são as mais conhecidas. E a Wicca, né, a bruxaria, também tem as suas comemorações, que nada mais nada menos é do que a nossa famosa roda do ano, né? A roda do ano, ela é um pouquinho maior, né, em número de comemorações, e ela é bastante antiga. E ela é separada em duas partes, né? Os sabás maiores e os sabás menores. Os sabás maiores, eles têm a relação com a deusa, então eles fazem relação com as diferenças do ano, né? A passagem das épocas do ano. Já os sabás menores, eles têm mais a ver com o deus, porque eles falam sobre as mudanças de sol e de lua, né? Então eles vão ser referências às estações do ano, né? No caso, os solstícios e equinócios. Vou falar então primeiro sobre os sabás menores. Vou falar um pouco mais por cima porque eu pretendo fazer um vídeo para cada um conforme eles forem chegando. O primeiro sabá menor então é o Yule. O Yule, ele é comemorado geralmente no dia 21 de dezembro, mas como a roda do ano ela pode ser comemorada de acordo com o norte ou de acordo com o sul, tem diferença. Isso é para todos os sabás, tanto maiores quanto menores. Então, o Yule, ele é comemorado no norte, né, no dia 21 de dezembro, e no sul, no dia 21 de junho. Ele marca, então, o solstício de inverno, o início de inverno. Muitas pessoas, mesmo morando no sul, comemoram a roda do ano do norte e acabam comemorando esse sabá em dezembro, mas cada um comemora do seu modo, do modo que acha melhor. O próximo sabá que a gente tem, o sabá menor, é a Ostara. O sabá de Ostara, ele comemora o equinócio de primavera e ele é comemorado no dia 21 de março, no hemisfério norte, e no dia 22 de setembro, no hemisfério sul. Vale também falar que esses sabás, eles são todos comemorados da noite de um dia para a noite do dia seguinte. Então, é como se fosse um dia de comemoração. Então, por exemplo, começa dia 21 de março de noite, acaba no dia 22 de março de noite, né? O próximo sabá que a gente tem, menor, é o Lita. O Lita, ele comemora o solstício de verão, então ele é o contrário do solstício de inverno, sendo comemorado no sul no dia 21 de dezembro e no norte no dia 21 de junho. E depois do Lita nós temos o Mabon, que é o nosso equinócio de outono, no sul no dia 21 de setembro e no norte no dia 21 de março, né? Algumas analogias que o pessoal faz o Yule com o Natal, a Ostara com a nossa Páscoa, né? Mais ou menos assim, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos. Vamos agora então para os sabás maiores. O primeiro sabá que eu vou falar então é o Samhain, que ele é comemorado dia 31 de outubro no norte e dia 1º de maio aqui no sul. Ele é relacionado mais ou menos com o Dia das Bruxas, então meio que ele que trouxe o Dia das Bruxas. Ele representa o fim da colheita. Então ele está aqui para trazer para a gente o início do inverno, né? Que daqui a pouco vai chegar o inverno, daqui a pouco vai chegar o frio.
Então é o começo da falta de fertilidade da terra. Nesse momento, muitas tradições antigas costumavam a sacrificar o gado mais fraco, que eles achavam que não ia conseguir sobreviver ao inverno, para consumir a carne deles, né? E também para fazer oferenda para Deus, a proteger eles durante o inverno. E também acreditam que nesse momento o véu entre o mundo dos vivos e os mortos tá um pouco mais fino, então ele também ele permite a nossa comunicação com o mundo dos espíritos, né? Que então ele é relacionado um pouco com o Dia dos Mortos, por isso que também é conhecido como o Dia das Bruxas, né? Hoje em dia para muitas das pessoas. O próximo que a gente tem é o Imbolc. Ele é comemorado dia 1º de fevereiro no norte e dia 1º de agosto no sul. Ele é a comemoração, né, da lactação do gado. É a primeira lactação do gado depois do inverno, então é como se ele viesse para preceder um pouco a primavera. Então é nessa época, né, que o gado começa a lactar, produzir leite. Sejam as ovelhas, as vacas, né? E o significado de Imbolc, então, é a presença de leite, né? É a leite. Depois nós temos Beltane, que é comemorada no 1º de maio no norte e dia 31 de outubro no sul. Já está quase aí, inclusive eu vou comemorar, vou fazer um vídeo para vocês. Ele representa a fertilidade, aí a vinda do verão e também essa união do feminino com o masculino. Então essa fertilidade seria a fertilidade de reprodução. E por último, mas não menos importante, nós temos o Lamas, que também é chamado de Lughnasadh, que é um nome um pouco difícil escrito, pois eu vou deixar os nomes aí embaixo para vocês, mas ele se pronuncia como Lughnasadh, que ele acontece em 1º de agosto no norte e 1º de fevereiro no sul. Ele é o festival da colheita, né? Então é como se fosse o fim da primavera ali, né? Para vir o outono. Então é a comemoração da colheita, a comemoração de todos os frutos que a primavera nos deu, que a gente vai ter muita fartura. Me desculpa, o fim da primavera e início do verão, né? Não do outono. Então essa é a roda do ano, esses são os nossos sabás menores e maiores. Como eu disse, eu vou deixar aqui embaixo escrito então a ordem dos sabás, se vocês tiverem alguma curiosidade. Eu estudo com base no livro de bruxaria, que é esse aqui, que é do Raymond Buckland, que ele é chamado de Curso Clássico de Wicca. Ele tem cerca de 560 páginas, ele explana muito bem sobre tudo, fala um pouco sobre divinações também, que no caso a gente tem o tarô, a leitura de runas, de oráculos, a clarividência, e também fala sobre o sabá, sobre as comemorações, fala um pouco sobre meditação, e fala um pouco sobre tudo. Eu pretendo trazer um pouquinho mais sobre ele para vocês. É um livro bem legal, bem completo. Se você tiver interesse, se estiver começando na Wicca, ou mesmo você que já faz tempo que está na Wicca, ele é um livro bem legal, uma boa aquisição. Ele tem até perguntas, questões no final de cada capítulo, para a gente testar um pouquinho o nosso conhecimento, né, e para fixar o que a gente aprendeu. Eu não lembro quanto eu paguei nesse, mas eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser comprar com o preço mais acessível que eu consegui achar. Eu acho que vocês também conseguem achar ele em alguns sebos, né, segunda mão, só não sei se as perguntas vão estar preenchidas, mas aí você pode pagar, né, pode fazer em outra folhinha. O importante é que seja acessível e que você consiga pagar por ele, mas também se não conseguir, não é um livro necessário, a gente tem muita informação na internet hoje em dia, que você consegue achar, de muitos covens, muitos Instagrams de bruxas que passam um pouquinho mais sobre eles. Um Instagram que eu gosto muito é o Tempero de Bruxa, vou deixar também aqui na descrição para vocês. Então, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês querem mais conteúdos como esse, deixa um comentário aqui, curte. Se você tá aqui e veio do outro vídeo, fico muito feliz que você gostou e retornou. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreve, deixa seu like, ativa as notificações, que em breve eu vou trazer um pouco mais de conteúdo para vocês, tá bom? Muito obrigada, um grande beijo para vocês, me sigam nas redes sociais
e fiquem de olho para os próximos lançamentos que eu vou trazer, tá bom? Até mais, gente!